Meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo à nossa Escola Dominical Online. É uma grande alegria e honra ter você conectado com a gente mesmo nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre o que é tomar a ceia de forma indignamente. E a gente vai abordar um pouco alguns aspectos relacionados à ceia e o que seremos abençoados e alcançados pela palavra nessa manhã. Queria orar com você antes de nós iniciarmos. Pai, nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade de ouvir e conhecer mais da sua palavra. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor e eu creio no Senhor falando a cada coração. Sim, Pai, que eu falo aquilo que o Senhor deseja mesmo para essa manhã. Nós te damos graças, Pai, pela unção do Teu Espírito, Senhor, que acompanha a palavra, Pai. Sim, Pai, a Tua palavra ela é vida e nós cremos nela produzindo vida mesmo nos nossos corações, nos alinhando com a sua vontade e com os teus planos. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu gostaria de começar lendo com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A gente vai retomar essa passagem logo mais, mas essa aqui é a famosa passagem da ceia, né? A gente costuma, em todo o culto de ceia, fazer a leitura novamente dessa passagem. E aqui nós temos Paulo trazendo aos Coríntios, abordando a questão da ceia, e falando mesmo daquilo que ele recebeu da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus durante o ministério de Jesus aqui na terra. Ele, como diz no capítulo 15, que ele foi alcançado como que um fora de época. Mas ele teve uma visão mesmo do Senhor e o próprio Senhor Jesus compartilhou com ele a ceia, essa ordenança. E primeiro é importante a gente entender de fato o que é a ceia. E a ceia ela é uma ordenança da parte do Senhor. Né? Lá em Mateus, no capítulo 26... Eu vou ler aqui com você, Mateus 26, no versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Aqui a gente tem Jesus na sua última ceia com os seus discípulos, tomando o pão e trazendo esse ensino e essa ordenança para os discípulos, né? O tomar do pão, que representa o seu corpo, e o beber do cálice, que representa a nova aliança no sangue de Jesus. A ceia não é uma invenção dos homens, é uma ideia instituída e uma ordenança do próprio Jesus. Nós temos essas duas principais ordenanças, nós dizemos, né? O batismo, Jesus disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tinha ordenado. E ele também disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele também deixou essa ordenança para os discípulos, para tomar do pão, quando fizerem isso, em memória dele, representando o seu corpo. E o cálice representando a nova aliança em Cristo Jesus. Nós temos esse mesmo relato também em Marcos e em Lucas. Né? A ceia, ela é de fato esse memorial da nossa aliança com o Senhor. Ela nos faz lembrar daquilo que Jesus ele fez por nós, do seu sacrifício, do seu corpo que foi moído. Lá em Isaías capítulo 53, diz que ele foi transpassado por conta das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados.
Nós fomos redimidos e alcançados pelo Senhor através da sua morte e da sua ressurreição. E todas as vezes que nós participamos desse momento, do comer do pão, do beber do cálice, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus, em memória daquele que se doou, que morreu em meu e em seu lugar. Essa é uma ordenança da parte do Senhor. Ela serve como o memorial da nossa aliança. É interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, Paulo, aqui ele falando sobre a questão das comidas sacrificadas aos ídolos para os coríntios, ele diz assim: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? É interessante aqui que Paulo está trazendo alguns conselhos para os coríntios, né? É importante a gente relembrar aqui o contexto da carta aos coríntios, né? A cidade de Coríntios era uma cidade metropolitana da época e havia vários tipos de pessoas de vários lugares que passavam por aquela cidade, por aquela região, o que também fazia com que houvessem várias crenças, né? O povo, os coríntios, né? Antes de se converterem ao evangelho, eles acreditavam em vários deuses, né? Eram religiões pagãs mesmo, politeístas, e aí havia as comidas sacrificadas aos ídolos, né? E Paulo está trazendo esse conselho para os irmãos, que eles não deveriam fazer parte desse sacrifício, dessa comida sacrificada a ídolos, não que a comida tivesse poder algum, né? Nós vemos Paulo também dizendo aqui em 1 Coríntios que a comida em si, aquilo que é sacrificado ao ídolo, não tem poder algum, né? Tudo é abençoado pela palavra do Senhor. E ele também diz que o ídolo também não tem poder algum. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de falsos deuses. Então, são falsos sacrifícios a falsos deuses, logo não tem eficácia ou poder algum. E Paulo está simplesmente trazendo essa recomendação que os irmãos não deveriam fazer parte desses rituais, dessas cerimônias e também participar da ceia do Senhor. É interessante nós entendermos isso, porque nós vemos aqui o quanto a ceia ela representa de fato essa aliança com o Senhor. Paulo está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, não convém a gente estar participando de sacrifícios, de rituais que nos remetem a uma aliança com falsos deuses, na medida em que a gente já tem uma aliança com o Senhor. Ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E como a gente viu aqui, ele estava falando sobre, de fato, o sangue de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo, diz respeito, de fato, à ceia do Senhor. Então, a ceia é esse momento mesmo de nós nos lembrarmos da nossa aliança com o Senhor. Jesus disse lá em João, no capítulo 6, que nós deveríamos fazer parte do corpo e do seu sangue, para que nós tivéssemos parte com Ele, para que nós fôssemos salvos. E a ceia nos lembra dessa maravilhosa aliança que nós temos com o Senhor. É importante nós entendermos que nós não estamos apenas comendo um pão ou bebendo um suco de uva. Nós não estamos apenas nos alimentando, né, ou fazendo apenas uma refeição. Nós estamos, de fato, tendo esse memorial da nossa aliança com o Senhor. É o momento de nós nos lembrarmos daquilo que nos fez ter esse acesso ao Senhor, que é de fato a morte e a ressurreição de Jesus. Como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que todas as vezes que nós bebermos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu irmão, essa é uma ordenança do Senhor que nós temos até a vinda do Senhor, né? Se alguém se pergunta até quando nós cumpriremos ou devemos cear,
é até a volta dele, até o dia em que nós vamos estar com ele nos céus. E aí nós vamos cear juntamente com ele. Ele é o pão vivo, ele é o pão do céu. E na ceia nós nos lembramos da nossa aliança com o Senhor. Então todo cristão ele deve cear. Às vezes nós percebemos em alguns cultos, e a gente vai tocar nesse ponto logo mais, pessoas que às vezes chegam na igreja, naquele momento da ceia, chegaram a falhar em alguma coisa, durante a semana pecaram em algo, durante aquele dia, alguma situação incômoda ou algum erro foi encontrado em sua vida, e a pessoa decide por não cear, não se considera digno, ou algumas pessoas até depois de convertidas não têm interesse, simplesmente rejeitam ou desprezam o momento da ceia. Mas sabe, a ceia, como nós vimos, é uma ordenança, é algo deixado pelo Senhor Jesus, e todos os cristãos eles devem cear, é uma ordenança da parte do Senhor. É interessante que aqui em 1 Coríntios capítulo 11, como nós lemos, Paulo diz que ele entregou o que recebeu do próprio Jesus. Eu acho interessante porque Jesus ele fez questão de deixar para Paulo e de revelar a Paulo a importância de cumprir com esse ato, de seguir essa ordenança da ceia. Se fosse algo trivial ou algo banal, sem dúvida Jesus não faria questão de entregar a Paulo para que Paulo entregasse às igrejas, e essa ordenança chegasse até nós. A ceia é de fato um princípio da parte do Senhor, que nos faz lembrar da nossa aliança com o Senhor. Amém? Você está compreendendo aquilo que nós estamos falando nessa manhã? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esse ponto do tomar a ceia de forma indignamente. Como eu disse, algumas pessoas durante esse momento da ceia acabam negando receber a ceia e participar da ceia, às vezes por um falso ou um entendimento equivocado sobre o que Paulo está se referindo aqui. E para isso a gente vai entender um pouco mais do contexto. Eu queria ler com você em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Paulo diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Antes da gente continuar lendo aqui, mais uma vez é importante nós lembrarmos do contexto aqui. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, que era uma igreja que estava havendo muitas divisões. Paulo diz que eles estavam andando segundo os padrões desse mundo, ao ponto de haver invejas, ciúmes, divisões, dissensões. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, e outros, talvez para sair como mais espiritual, ou até para representar uma falta de submissão a algumas as lideranças, diziam, não, e eu sou de Cristo. E é interessante que Paulo ele destaca isso, que isso evidenciava a imaturidade na vida dos irmãos. E perceba, a maturidade no Evangelho não vem apenas pelo conhecimento. A maturidade na nossa vida com o Senhor, ela vem da prática. Lá em Hebreus, no capítulo 5, o escritor diz que o alimento sólido é para os maduros, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. A prática da palavra é o que nos faz viver maduros. E, de fato, a prática da palavra é andar em amor. 1 João vai dizer isso. O mandamento que nós recebemos desde o início é amar uns aos outros. Paulo está trazendo essa exortação à igreja aos Coríntios, que a prática da divisão, os ciúmes, as invejas, as dissensões, evidenciava a sua maturidade. Mas havia, em alguns momentos, divisão tal, que Paulo chega a dizer aqui no versículo 17, que no próximo quesito, ele não louvava eles, porque os ajuntamentos deles estavam sendo não para melhor, e sim para pior. Sabe, é possível a gente se juntar não de forma positiva, mas de forma negativa. Isso acontece quando nós estamos nos reunindo de forma dividida. E eu quero destacar aqui que isso não significa que haver divisão em algum momento é sinônimo ou significado de se apartar da igreja. Algumas pessoas acabam fazendo isso, Me encontrei num lugar, estou congregando num lugar, e de repente houve um desentendimento com o meu irmão, está aquele
não gostei da atitude que ele teve comigo, então eu vou largar a igreja. Então eu vou largar o evangelho, vou ficar só cultuando o Senhor de casa mesmo, eu continuo crendo no meu canto. E Deus, ele não nos chamou para nós vermos sozinhos. Durante esse mês nós vimos na escola dominical sobre como Deus, ele nos chama para fazer parte de um corpo, de cuidarmos uns dos outros, de nós entendermos que Cristo é o cabeça e que nós somos membros desse corpo, e não existe corpo de Cristo sozinho. Ninguém foi salvo para andar com o Senhor de forma solitária. Todos nós somos chamados à comunhão uns com os outros. É interessante que quando nós somos salvos, nós somos feitos filhos de Deus. Mas todos somos filhos do mesmo Pai. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Não tem como você ser um filho de Deus sozinho. Nós fazemos parte da mesma família. Você é membro do corpo assim como eu. E Cristo, ele nos considera mesmo membros do seu corpo. É interessante que aquilo que acontecia à igreja, Cristo tomava para si. Até mesmo quando Paulo persegue a igreja, Jesus, quando se encontra com ele, diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus considera a perseguição à igreja a perseguição a ele. E de fato é. Não tem como seguir a Cristo, amar a Cristo e não se envolver com o corpo de Cristo. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 12 que ainda que o olho diga eu não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser. Nós fomos enxertados e agora somos membros desse corpo. E Paulo evidencia isso aos coríntios. A falta de unidade entre eles, as divisões, as dissensões, evidenciava essa imaturidade. E não apenas isso, fazia com que alguns ajuntamentos deles não tivessem proveito. Se tivesse sendo um ajuntamento para pior. Divisão a gente não simplesmente aceita, a gente busca resolver. Como? Andando em amor, andando em perdão, percebendo o erro na vida do nosso irmão e chegando para conversar com ele. Jesus disse que se o irmão pecar contra você, você deve ir até ele e se reconciliar com ele. Se ele não lhe ouvir, chama alguém e busca intervir ali entre vocês. Se ainda mesmo assim não conseguir, apresenta a igreja. Você vê que Jesus está falando, mesmo incentivando a resolvermos os nossos conflitos. Nós não somos chamados para andar com mágoa, amargurado, ou intriga, ou ira com ninguém. Pelo contrário, Jesus disse que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Disse que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. De fato, Deus, ele nos chama para sermos promovedores da paz e da unidade. Em Efésios, Paulo fala sobre isso, sobre nós nos esforçarmos por mantermos o vínculo da unidade e da paz no Espírito. Nós somos chamados para andar em unidade. E Paulo, aqui ele até chega a dizer que ele, no versículo 19, ele diz: porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo aqui ele não está incentivando a divisão, nem apoiando que os irmãos estejam divididos entre si. Mas ele destaca que em momentos em que pessoas seguem no caminho do erro, acaba se aparecendo ou se percebendo aqueles que estão no caminho certo. E no momento em que todos estiverem se dividindo, os aprovados se manifestam tomando a atitude contrária, buscando promover a unidade, buscando ser pacificadores. Paulo vai destacar isso em 1 Coríntios. Os irmãos estavam se dividindo pelo motivo errado. Enquanto havia o pecado e eles se associavam ao pecado, eles estavam se dividindo utilizando como argumento os próprios ministros, que são servos do mesmo Senhor. No versículo 20 ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Perceba aqui que Paulo ele começa a estar falando sobre esse ajuntamento para a ceia também. Quando você se reunis no mesmo lugar, ele diz que não é a ceia do Senhor que comeis. E eu quero fazer esse destaque porque por mais que eles estivessem cerimonialmente ou de forma nominal dizendo que estavam ceando, a atitude deles fazia com que não era a ceia que eles estivessem de fato
participando. E, meu irmão, Deus nos chama apenas para seguirmos práticas e ações, atitudes, rituais de forma automática. Nós não estamos aqui para sermos robôs ou marionetes. Nós estamos aqui para servir ao Senhor com entendimento. A palavra do Senhor não foi feita para não ser compreendida. É interessante que nos evangelhos, em certo momento, Jesus para e brada ao Senhor: graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios, me revelaste elas aos pequenos. Deus, Ele nos chama para nós conhecermos a vontade deles e andarmos na luz do entendimento da palavra. Não apenas seguir as práticas de qualquer jeito, inclusive com relação à ceia. Os irmãos estavam ceando de forma errada, sem entender o que estavam fazendo, ou melhor dizendo, colocando as suas preferências, os seus gostos, os seus desejos acima do que de fato deveriam fazer. Ao ponto de Paulo dizer que não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. E é possível, meu irmão, ceiar sem ser a ceia do Senhor, da qual estamos participando. Não porque aquele momento não é o momento da ceia, não porque aqueles elementos estão fora de acordo com o que Jesus nos instruiu, mas porque o nosso coração ou as nossas atitudes não estão de acordo com aquilo que deveria ser. Assim como é possível cantar com a voz um louvor sem de fato estar adorando a Deus, assim como é possível ter uma atitude externa de rendição sem de fato estar rendido ao Senhor, é possível cear sem de fato estar literalmente ou de forma eficaz mesmo participando da ceia do Senhor. Para isso nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. E Paulo, ele diz isso, que ele não tinha como louvar eles no quesito da ceia. E ele vai dizer o porquê. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Então Paulo aqui ele reforça, como a gente viu no início, que o motivo ou a nossa motivação, o simbolismo daquilo que nós estamos fazendo durante a ceia, é lembrarmos de aquilo que Jesus ele fez por nós. Mais uma vez, é um memorial da nossa aliança com o Senhor. Paulo, ele recebeu isso da parte do Senhor e entregou aos coríntios, passou essa instrução para que eles ceassem em memória de Cristo. E aí no versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí quando a gente entende isso, entende que Paulo aqui está combatendo o tomar a ceia de forma egoísta, sem pensar no irmão. Ele chega aqui, como a gente viu no versículo 22, chega ao ponto de pessoas terem o que comer, ao ponto de se empantufarem, de se encher, de se embriagarem, enquanto outros tinham falta, enquanto outros tinham fome. É importante nós lembrarmos que a ceia não era como hoje, em que todo mundo recebe um copinho com um pedacinho de pão, com um pedacinho de suco de uva, com um pouco de suco de uva. Naquele momento eles se reuniam no mesmo lugar e as casas traziam mesmo o seu pão, o seu vinho. E naquelas situações havia uns irmãos que tinham em abundância e ceiavam e comiam apenas aquilo que eles traziam, enquanto irmãos de outras casas, menos favorecidos, passando dificuldades, não tinham o que comer. E naquele ajuntamento, eles se reunindo no nome do Senhor, todos trazendo o seu alimento, o seu pão, o seu vinho, os seus elementos para cearem, estavam tão olhando para si mesmo, de forma egoísta, que não atentavam que a ceia do Senhor, para lembrar da nossa aliança com Ele, do seu corpo que foi moído por nós, do seu sangue que foi derramado em nosso favor, do cálice que representa a nossa aliança com Ele, não atentavam para a necessidade do irmão, não atentavam para aqueles que nem estavam participando da ceia. E Paulo diz que tomar a ceia dessa maneira não é fazer parte da ceia do Senhor.
E ele diz isso, ele diz que aquele que come ou bebe de forma indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é tomar a ceia de forma indignamente? É tomar a ceia sem discernir o corpo. Sabe, a ceia, ela de fato se trata de um pão e de um suco que simboliza aquilo que Cristo fez por nós, simboliza o seu corpo moído e o seu sangue derramado, a nossa aliança com Ele. Mas não é algo banal, não é algo simplesmente natural. Existe de fato algo da parte do Senhor, uma ordenança da parte do Senhor. E a gente não pode fazer de qualquer maneira. E a maneira reprovada aqui por Paulo é o tomar a ceia sem considerar o irmão, sem discernir o corpo. Como nós vimos no capítulo 10, Paulo se refere a nós no versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, eu vou ler novamente, ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A nossa ceia é essa comunhão com Cristo, é o simbolismo da nossa aliança com Ele. Versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós fazemos parte, de fato, desse mesmo corpo, e a ceia, ela não nos lembra apenas da minha aliança com o Senhor, mas nos lembra também que todos nós fomos feitos um só corpo. Todos nós agora fazemos parte desse pão, do corpo de Cristo. E Paulo chega a dizer que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele diz no versículo 27 que aquele que comer de forma indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Perceba que aqui ele não está falando apenas de uma atitude individual ou de um pecado pessoal, dito de forma exclusiva ou interna, mas ele está falando de um pecado que envolve o não considerar o irmão. E é importante nós entendermos isso. Sabe, a nossa ceia, ela deve ser feita em unidade. Deus, é interessante como Deus ele deixa claro na sua palavra o quanto o mandamento dele é nós andarmos em amor uns para com os outros. Lá em João, Jesus chega a dizer que nisto conhecerão que nós somos seus discípulos, que nós amamos uns aos outros. Jesus disse que o novo mandamento nos dava, que nós amássemos uns aos outros assim como ele nos amou. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 14, João diz que aquele que não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Na verdade, no capítulo 3, no versículo 14 de 1 João, eu vou ler aqui para você, ele chega a dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vocês sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmão, nós somos chamados pelo Senhor para andarmos em amor. E não tem como no momento da ceia, o momento de nós nos lembrarmos da nossa aliança com Ele, nós estamos em dissonância a isso, não amando o nosso irmão. Isso é tomar a ceia de forma indignamente. É quando eu tomo a ceia sem considerar aquele que está do meu lado, sem considerar aquele que é corpo comigo, desprezando o meu irmão, fazendo pouco caso dele, ou não se importando com ele. Estou tomando a ceia sem discernir, sem compreender, entender o corpo de Cristo. E Paulo diz, quando nós fazemos isso, não é a ceia do Senhor que nós estamos tomando. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos réu do corpo e do sangue. Quem faz isso come e bebe juízo para si mesmo. No versículo 30 ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É interessante nós entendermos isso, o valor que Deus dá a esse momento.
E de fato, a nós fazermos com a maneira e com a motivação e com o nosso coração alinhado, ao ponto de Paulo dizer que a prática errada dos coríntios estava fazendo vir juízo mesmo sobre a vida deles. Irmãos doentes, ele diz assim, não poucos os que dormem, e aí, quando ele diz os que dormem aqui, é de fato um eufemismo, uma forma de aliviar a fala para dizer não são poucos os que morreram mesmo. Pessoas que estavam sofrendo mesmo no seu corpo, na sua vida e no meio da congregação por falta do entendimento, por falta de seguir, de discernir o corpo. Mais uma vez, andar em unidade, andar em amor para com os irmãos não é uma coisa trivial, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa a qual nós podemos dispensar. Não, eu amo o Senhor, eu creio no Senhor, eu sigo o Senhor com fé, com fervor, eu só não amo muito o meu irmão. Não, eu até considero aqueles que estão próximos a mim, mas aqueles que estão distantes, eu não me importo. É interessante porque quando ele fala aqui sobre aqueles que tinham em abundância, possivelmente ele está se referindo a isso, pessoas que vinham das suas casas e com seus familiares tinham em abundância. Aqueles próximos tinham o que comer, mas aqueles mais distantes não eram nem considerados. E Paulo chega a falar sobre juízo que havia para essa prática. No versículo 33 ele diz, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. E é interessante que Paulo traz esse conselho. Ele diz, olha, quando vocês se juntarem, esperem uns pelos outros. O que ele está dizendo isso? É sobre considerar mesmo. Eu já tenho para mim, eu já posso cear agora. Mas a ceia não é um ato solitário. A ceia não é um ato exclusivo. A ceia é o nosso partilhar do pão. É interessante que ele diz que Jesus não simplesmente ele deu o pão, ele de fato ele repartiu o pão. E disse para nós fazermos isso em memória dele. E ele deu do cálice para que todos bebessem. E Paulo disse, nós devemos fazer isso esperando pelos outros. Ele disse, se alguém tem fome, come em casa. Quando nós nos reunimos, não é um lugar para nós suprirmos os nossos desejos egoístas. Pelo contrário, nós somos convidados para fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós somos convidados a andar em amor. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Sabe, irmão, na nossa reunião, quando nós nos reunimos, nós somos alcançados, nós viemos, a gente vem para esse lugar com expectativa de receber, de sermos alcançados pela parte do Senhor, de sermos alimentados nas nossas necessidades, nossos desejos também, mas nós não estamos reunidos pensando apenas em nós. Nós não somos o centro do nosso culto, nós não estamos aqui reunidos em nosso nome para favor e para nós mesmos, nós estamos aqui pelo Senhor, nós estamos reunidos no nome do Senhor. E em nome do Senhor nós também consideramos uns aos outros. Não existe evangelho ou vida com o Senhor verdadeira sem amor de uns para com os outros. Sabe, as pessoas às vezes aceitam como algo comum. É comum sentir ira de outra pessoa. É comum viver intrigado de outro. É comum não andar em paz ou em unidade, em comunhão com aquele outro irmão. Algumas pessoas até utilizam dizendo, nem Jesus agradou a todos. É verdade que Jesus falou muita coisa que desagradou a muitos, mas Ele deu a sua vida por todos. Ainda que muitos o rejeitassem, ainda que falar a verdade fosse sinônimo de ser rejeitado por muitos, Ele morreu por aqueles que o rejeitavam. Quando Ele estava na cruz, Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não foi seguir na sua vida e aqueles que o rejeitavam, Ele dava o troco na mesma moeda. Pelo contrário, em Mateus, no capítulo 5, Ele diz que se nós apenas cumprimentarmos aqueles que nos cumprimentam, nós somos como gentios, como aqueles que não têm aliança com Deus, porque eles também só cumprimentam aqueles que lhe cumprimentam. Mas Ele diz, nós temos que ser diferentes. Quando alguém não nos cumprimenta, nós cumprimentamos também. E se alguém não nos ama, nós amamos do mesmo jeito.
porque assim é o nosso Pai. Ele faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Jesus não veio só por aqueles que já lhe amavam. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele morreu por nós quando nós éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. E da mesma forma com que Deus não esperou a gente ser agradável a Ele, para morrer e para se entregar por nós, assim nós também. Nós andamos em amor, independente da atitude das pessoas. Paulo diz que no que depender de vós, tende paz com todos, e que nós devemos o amor. Sabe, nós somos chamados mesmo a andar em unidade. E a ceia é esse momento, nós nos lembrarmos que nós somos também um corpo com o nosso irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, o que fazer? Se você se encontra no momento da ceia, e naquele momento da ceia você lembrou que você tem algo contra o seu irmão, e algumas pessoas, ao fazer isso, a atitude que elas têm é de não tomar parte da ceia, não tomar a ceia e seguir a sua vida. E mesmo essa também não é a atitude correta. A atitude correta, eu gosto quando Paulo diz aqui, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo aqui para a gente deixar de tomar a ceia. Paulo está dizendo para nós examinarmos. E ao examinarmos, nós nos alinhamos para tomar a ceia da forma correta. Sabe, pessoas vivem coniventes com o pecado em suas vidas. Eu identifiquei, e soando isso como espiritual. Eu identifiquei pecado X na minha vida. Eu identifiquei que eu estou desgostoso daquele irmão. E eu identifiquei que eu estou andando em divisão com aquele outro irmão. Então eu não vou cear, porque eu sou consciente da importância da ceia. Meu irmão, a atitude correta é quando você se deparar com isso, é dizer, eu não posso permanecer assim. E você ir até o seu irmão, se reconciliar com ele, pedir perdão, se ajustar, se alinhar de novo e tomar parte da ceia. A gente não pode viver conivente ou aceitando um pecado em nossa vida. Paulo diz, examine-se e coma. Não apenas tenha o diagnóstico, mas haja de acordo com aquilo que a palavra diz para a nossa vida. Nós não podemos apenas aceitar o pecado em nossas vidas, porque o pecado de fato é a nossa ação contra aquilo que Deus nos ordenou. E a gente não foi chamado agora para viver, utilizar os nossos membros do nosso corpo, da nossa vida, para desagradar a Deus. Paulo diz, como permaneceremos no pecado, nós que para Ele morremos. Nós somos chamados para andar em novidade de vida. O próprio Deus, Ele habita agora em nosso coração. O Espírito Santo está dentro de nós. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. O fruto do Espírito é domínio próprio. É saber dominar as próprias vontades. E até quando a vontade é de se irar contra o irmão. Até quando a vontade é de causar discórdia. Até quando a vontade é retrucar na mesma moeda aquilo que o seu irmão fez. Mas nós somos membros do corpo e não podemos aceitar andar divididos. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo ele fala sobre irmãos que levavam uns aos outros na justiça. E eu gosto quando ele diz assim, não tem um que sofra o dano? Não tem um mais maduro que sabe intervir e resolver essa situação? Meu irmão, nós somos chamados para sermos resolvedores de problemas mesmo, para sermos pacificadores. Quem semeia discórdia, é interessante que em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo falando sobre acolher novamente um irmão que havia falhado, que havia sido já rejeitado e condenado mesmo por alguns outros irmãos, Paulo diz, agora eu peço que vocês confirmem o amor que vocês têm para comigo, acolhendo novamente ele. Eu quero ler esse versículo com vocês, 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os
desígnios. É interessante que Paulo fala sobre o acolhimento novamente desse irmão que havia sido punido pela maioria, que agora ele fosse acolhido, confortado, e no final ele diz, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Sabe, Jesus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Nós somos chamados para andar em amor, para sermos um. Lá em João, no capítulo 17, quando nós temos a oração sacerdotal, a oração de Jesus por nós, ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Meu irmão, a ceia é esse momento sagrado mesmo, é esse momento deixado, ordenado pelo Senhor, essa celebração, esse memorial da nossa aliança com o Senhor. Não é um momento de velório em que nós estamos sepultando Jesus novamente, pelo contrário, nós estamos lembrando do seu maravilhoso sacrifício por nós, do seu sangue que foi derramado, do seu corpo que foi moído, para nos fazer um só com Ele, da sua morte que aponta para a sua ressurreição e que também anuncia essa morte até que ele venha. Nós estamos celebrando o fato de que ele vai voltar, mas ele não vai voltar para simplesmente me buscar, ele vai voltar para nos buscar. Ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar o seu corpo, e ninguém é corpo ou noiva de Cristo sozinho, nós somos juntos. A igreja é a noiva de Cristo, e nós juntos é que somos a igreja, não de forma individual. Tomar a ceia de forma indignamente é tomar a ceia sem considerar o irmão. E por mais que talvez para os dias de hoje não considerar alguém, ser amargurado com outra pessoa, não ter o coração voltado para o irmão, seja algo comum, esse não é o padrão de Deus para nós. E Deus não considera inimizade qualquer coisa. Deus não considera inimizade simplesmente piada ou brincadeira. Inimizade é falta de discernir o corpo, é falta de maturidade. Então, quando nós cearmos, nós precisamos examinar a nós mesmos. De fato, nós devemos olhar e vermos se nós estamos com alguma intenção errada, um pecado, e pedir perdão ao Senhor por isso. De fato, isso faz parte também. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 19, ele diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. João diz que, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E é interessante que logo em seguida ele vai dizer isso, ele diz, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. E qual é o mandamento que recebemos da parte dele? Como é que ele andou? Amando uns aos outros. Nós, quando estamos ceando, nós devemos examinar a nós mesmos, se de fato há alguma prática errada em nossa vida, se de fato há algum pecado que nós precisamos nos arrepender, nós devemos nos arrepender, nós não devemos ignorar isso. Mas a gente reconhece, se arrepende, pede perdão ao Senhor e participa da ceia. E não simplesmente aceita ou se acomoda com esse momento, afinal de contas, lembra da nossa aliança com o Senhor. E a nossa aliança, ela nos redime dos nossos pecados, porque Ele tomou sobre si a ira que devia cair sobre as nossas vidas. Ele nos alcançou, Ele nos redimiu. Então, nós, no momento da ceia, nós olhamos para nós mesmos, nós nos julgamos, nós avaliamos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor e participamos da ceia. Mas também, quando nós estamos ceando, nós devemos parar e examinar o nosso coração com relação aos nossos irmãos. Nós devemos parar e lembrar mesmo, Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, eu vou estar começando a caminhar com isso, Mateus no capítulo 5, Jesus, ele diz assim, versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão.
É interessante que Jesus ele fala que até a oferta, ao entregar ao Senhor, se enquanto eu estiver entregando a oferta ao Senhor, eu lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra mim, algum irmão tem alguma coisa contra mim, não é nem eu contra ele, algum irmão tem alguma coisa, deixa a oferta ali. E eu vou tentar me reconciliar com o meu irmão. Você consegue entender? É possível sim que a pessoa não aceite, não receba desse convite para a reconciliação, mas como Paulo diz, no que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. E nós precisamos ter de fato a atitude de Cristo. Em Colossenses, Paulo vai dizer que nós deveríamos perdoar como Cristo nos perdoou. Meu irmão, a gente não desiste ou simplesmente deixa as pessoas para lá. Não é porque houve um desentendimento, não é porque houve uma discordância que nós simplesmente vivemos indiferentes. Porque Deus não é assim conosco. Deus nos amou quando nós não merecíamos. Lá em Salmos, o salmista diz que bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho para os pecadores. Ele aponta o caminho para nós quando nós ainda estávamos no erro. Então, se no momento da ceia nós olhamos para nós e vemos um sentimento de mágoa, vemos um sentimento de divisão, vemos um sentimento de discórdia, vemos alguma coisa que não está alinhada com esse plano perfeito do Senhor, nós pegamos, nós vamos nos reconciliar com o nosso irmão, nós liberamos o perdão para ele, nós pedimos perdão, nos reconciliamos e participamos da ceia. O que não podemos é viver indiferentes à nossa união com o nosso irmão. O que não podemos é tomar a ceia e achar que a nossa vida espiritual para com Deus, de forma única e exclusivamente com Ele, já é o suficiente. Não existe um evangelho verdadeiro de comunhão apenas com Deus. Não existe alguém espiritual de verdade que só tem um relacionamento bom com o Senhor. Pelo contrário, a nossa comunhão com o Senhor vai nos fazer amar as pessoas. A nossa comunhão com o Senhor vai nos fazer andar em paz para com todos. Lá em Atos capítulo 7 nós vemos Estevão pregando a palavra para os judeus, eles recusando ouvir o que Estevão estava falando. A Bíblia chega a dizer que eles começavam a gritar para não ouvir o que eles estavam falando, o que ele estava falando. E enquanto Estevão falava, ele era levado para ser apedrejado. A Bíblia diz que Estevão tem a visão do Senhor, de pé, olhando para ele diz: Pai, perdoa eles, não impute sobre eles esse pecado. E é interessante que essa frase nos faz lembrar muito do que Jesus falou, não é verdade? Estevão teve essa atitude semelhante à de Jesus. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. As pessoas estavam rangendo os dentes para apedrejar Estevão. E Estevão olhava para as pessoas pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais alinhada a nossa comunhão com o Senhor, mais a gente vai andar em amor para com os nossos irmãos. Não tem como eu ceiar de forma correta e eu ter esse relacionamento, esse memorial da minha aliança com o Senhor, descumprindo aquilo que Ele deixou para nós, como dever nessa aliança, que é amar os nossos irmãos. Amém? Eu quero orar com você, quero incentivar você a próxima oportunidade que você tiver de estar ceando com a gente, traz essa memória, se avalie assim a si mesmo, vê se tem algo que você falhou durante esses dias, algum pecado, alguma coisa, examina-se a si mesmo, mas examina-se principalmente no sentido de como está o meu relacionamento com os meus irmãos. Tem alguém que eu estou guardando mágoa? Tem alguém que eu estou olhando indiferente? Tem alguém que eu estou rejeitando? E se você se encontrar dessa maneira, se arrepende. E se arrepender é mudar mesmo de linha, é mudar mesmo de rota. Eu estava indiferente para com o meu irmão, e agora eu vou andar em amor para com o meu irmão. Eu não queria perdoar o meu irmão, agora eu decido perdoar o meu irmão. Eu estava promovendo a divisão e a discórdia, agora eu vou ser um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esse é o arrependimento de fato, e a gente anda agora em direção ao caminho que o Senhor preparou para nós, andar em amor. Esse é o plano perfeito para nós. E tomar a ceia de forma digna é tomar a ceia discernindo, compreendendo quem nós somos e que nós somos um só, em Cristo Jesus. Amém?
Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada um que esteve recebendo essa palavra, Senhor. Sim, Pai, eu creio no auxílio e no poder do Teu Espírito, Pai. Sim, Pai, para nós andarmos em amor, Senhor. Evidenciarmos, Pai, esse amor que foi derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Esse perdão que nos alcançou, essa misericórdia que nos alcançou. Que sejamos nós também instrumentos de misericórdia, canais de perdão e de reconciliação. Sim, Pai, que nós sejamos esses pacificadores, que são chamados filhos de Deus. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. Sim, Senhor, que não ceiemos, Pai, de forma indigna, Senhor. Sim, Pai, que não achemos que a nossa vida espiritual diz respeito apenas ao nosso relacionamento com o Senhor, mas que possamos ter de fato uma vida com o Senhor que reflete nos nossos irmãos. Porque assim como a Tua palavra diz, é nisso que sabemos que passamos da vida, da morte para a vida. É quando nós amamos, é pelo fato de nós amarmos o nosso irmão. E nisto conhecemos o amor que o Senhor deu a sua vida por nós. E assim nós também damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu te dou graça, Senhor, por nós podermos ceiar juntos, por nós podermos ter esse momento de lembrarmos da nossa aliança. Obrigado por nos ter feito um corpo só em Ti, Senhor, e que possamos desfrutar mesmo desse momento de comunhão, considerando uns aos outros, e que todos possamos participar, Pai, dessa ceia. Em nome de Jesus, amém. Amém.